bem-vindos à primeira aula do nosso curso. O meu nome é Maria Clara. Eu sou acadêmica do 7º semestre do curso de Letras da Universidade do Estado do Amapá. E eu serei a professora de vocês durante todo o nosso curso, que tem como objetivo oferecer à comunidade amapaense acesso ao aprendizado de um novo idioma, que no caso é a língua inglesa. Então, a Universidade do Estado do Amapá, por meio do seu Centro de Línguas, oferece este curso de inglês de nível básico e gratuito. Antes de nós entrarmos propriamente nos assuntos da nossa aula de hoje, iremos conversar primeiro sobre a necessidade e a importância de se estudar inglês. Por que estudar inglês é importante? Porque a língua inglesa é atualmente considerada como uma universal language, que significa uma língua universal, que tem uma abrangência enorme pelo nosso planeta, em que muitos países adotam a língua inglesa ou tem muitos falantes dela. É uma língua tão difundida e espalhada pelo mundo que ela se adequa até aos próprios idiomas nativos dos países, como por exemplo o nosso país. A língua portuguesa possui vários diversos estrangeirismos, várias palavras que pertencem à língua inglesa, mas que são tão é uma língua que é tão popularizada que já pertence ao a nossa vivência, já é usada para classificar as coisas. Então, é uma língua muito importante e que oferece várias oportunidades, como por exemplo a de trabalho, e conhecer o seu nível básico, que é o que nosso curso oferece, é muito importante e desperta esse conhecimento para o inglês, que os seus conhecimentos atualmente são uma habilidade essencial. Como foi dito, o conhecimento da língua inglesa tem se tornado cada vez mais importante e, por isso, o nosso curso básico inicia com realmente a base necessária para compreender esse novo idioma, que até então era totalmente desconhecido por vocês. O nosso primeiro capítulo se chama The Alphabet, exatamente o início de tudo, o alfabeto. Assim como o nosso alfabeto da língua portuguesa, o alfabeto da língua inglesa possui todas as letras que nós já conhecemos. No entanto, cada uma delas possui uma pronúncia diferente, que é totalmente desconhecida por nós. Então, iremos agora conhecê-las e aprendê-las. Aqui nós temos o alfabeto. Eu trouxe essa tabela para facilitar o nosso entendimento. Percebam que nós temos aí todas as letras do alfabeto. No entanto, embaixo de cada uma delas tem uma palavra. Essa palavra significa a pronúncia dessa letra em inglês. Então, agora é muito importante a atenção de vocês, porque eu irei pronunciar cada uma delas e vocês vão conhecer essa pronúncia diferente de cada letra. Se possível, é bom que vocês esperem que eu termine a pronúncia de uma letra para repetir logo em seguida, assim sucessivamente, até o final do nosso alfabeto. Tudo bem? Vamos lá. Letra A se pronuncia EI. Letra B se pronuncia BI. Letra C se pronuncia SI. Letra D se pronuncia DI. Letra E se pronuncia I. Letra F se pronuncia F. Letra G se pronuncia G. Letra H se pronuncia H. Letra I, I. Letra J, J. Letra K, K. Letra L, L. Letra M se pronuncia M. Letra N se pronuncia N. Assim como na língua portuguesa,
Na língua inglesa, as letras M e N também possuem um som muito parecido, então é muito importante ter atenção na pronúncia de cada uma delas. Agora a letra O se pronuncia O, letra P, P, letra Q, Q, letra R, OR, letra S, S, letra T, T, letra U, letra V, V, letra W, W, letra X, X, letra Y, Y, letra Z, Z. Então, algumas palavras possuem sim semelhança com a pronúncia na nossa letra, no nosso idioma, mas a maioria não. Então, conhecer assim é mais difícil de aprender de uma vez. Então, é possível, é melhor, na verdade, que vocês voltem para fazer sempre o exercício de ouvir a pronúncia e repetir a pronúncia logo em seguida, tudo bem? Assim vai ser mais fácil que vocês guardem essas pronúncias na cabeça. Ok? Agora vamos prosseguir com o nosso assunto. Agora que nós já conhecemos o alfabeto, já entendemos a importância da língua inglesa, nós iremos prosseguir falando sobre vocabulary, que significa vocabulário. Então, como nós poderemos criar esse vocabulário? É algo que nós poderemos aprender de uma vez só? Não. O vocabulário é adquirido gradativamente. Quando nós nascemos e aprendemos a nossa língua, nós construímos o nosso vocabulário a partir do momento que nós fomos nos desenvolvendo, crescendo, ouvindo várias palavras, e é assim que nós vamos crescer também dentro do nosso aprendizado da língua inglesa. Participando desses momentos que nós estudamos vocabulário, nós entenderemos momentos em que expressões podem ser usadas dentro de conversas, como por exemplo na conversation que nós estudaremos daqui a pouco, e nesses momentos nós iremos aprender novas palavras. E então isso será gradativo, não precisa se importar ou se preocupar com isso. Cada momento de atenção e de estudo e avaliação é muito importante para isso. Então, nós precisamos entender que existem diversas expressões que podem ser usadas em uma conversa. No entanto, existem aquelas que são mais utilizadas, como bom dia, obrigado, com licença e entre outras. Esse vai ser o nosso primeiro contato com o estudo de um momento de conversação, que possui várias oportunidades de aprender vocabulário, aprender pronúncia, aprender como se comportar e como falar em inglês. Então é muito importante esse conhecimento. Então, sabendo que o vocabulário é construído gradativamente, nós iremos iniciar o estudo sobre vocabulário dividindo em duas sessões. Primeiro falando sobre greetings, que são saudações, e depois iremos falar sobre a conversation, que é a conversação propriamente dita. Então vamos lá. Greetings. O que são greetings? Greetings, como eu já disse, são saudações, ou seja, são cumprimentos e expressões muito importantes para a nossa conversa, porque elas permitem que a conversa se desenvolva melhor. Elas permitem que você estimule a pessoa com quem você conversa, estimule essa pessoa a falar mais, a falar sobre o que você quer. Também criam novas possibilidades de diálogo, criam a possibilidade de você expor as suas ideias e aprender novas palavras que aprimoram o seu vocabulário. Então, na tabela ao lado, a tabela azul, eu trouxe várias greetings muito importantes que nós usamos geralmente em quase todas as nossas conversas. É indispensável, é impossível passar um dia sem falar uma dessas expressões. Então, vamos conhecer agora como se diz cada uma delas em inglês. A primeira expressão é olá. Se diz em inglês hello ou hi. Qual é a diferença?
Hello é uma palavra usada em um ambiente formal e hi é uma palavra usada em um ambiente mais, em um momento mais informal. Nós sempre temos que levar em consideração esse aspecto, porque em um ambiente formal nós dizemos uma coisa, em um ambiente informal nós dizemos outra. Nós nos adequamos a esses ambientes. Então, aprendendo a língua inglesa, nós temos que também prestar atenção nesse aspecto. A expressão bom dia se diz good morning. A expressão boa tarde se diz good afternoon. Boa noite se diz good evening. Boa noite se diz good night. Mas como assim? Duas expressões para a mesma expressão em português? Isso existe, porque na língua portuguesa nós usamos boa noite independente do momento. Só precisa estar de noite. É o único critério para usar essa expressão. No entanto, na língua inglesa não é desse jeito. Nós temos que levar em consideração o momento que se diz. Por exemplo, ao entrar em um ambiente durante a noite, nós dizemos good evening. Ao deixar esse mesmo ambiente, ao se despedir nesse ambiente, você diz good night. Então é esse aspecto que diferencia as duas expressões na língua inglesa. Entendido? Vamos para a próxima. Com licença, se diz excuse me. De nada, se diz welcome. Até logo, se diz see you soon. Bom ver você, dizemos good to see you. Obrigado ou obrigada, aqui não importa, o gênero não possui diferença. Nós dizemos tanto para homem obrigado ou para mulher obrigada, dizemos thank you. Tchau ou adeus, temos uma única expressão, goodbye ou bye, que é como o hi. É uma expressão mais informal. Como vai você? Dizemos how are you? Então, essas são as principais greetings que eu selecionei para apresentar a vocês. Vamos prosseguir o nosso assunto. Então, pessoal, ao longo do nosso estudo, nós vamos pensar em formular frases, em imaginar que nós estamos em situações de conversa, para que nós possamos aprimorar o nosso vocabulário e entender como é que funciona essa língua, como que é falar inglês, como é que é usar as expressões em inglês, expressões que nós já sabemos estudar em inglês, em português. Nós já conhecemos e em inglês nós não conhecemos. Então é importante que você se coloque nessa situação. E por isso eu trouxe esse bonequinho. Imagina, ele precisa se despedir, tem várias opções. Então você pode dizer de acordo com cada situação. Por exemplo, nice to meet you significa foi bom conhecer você, foi divertido, foi legal conhecer você. Então aqui você diz essa frase em um momento que você está conversando com uma pessoa que você não conhecia antes. Você conheceu essa pessoa nesse momento. Então você diz uma expressão como essa, para terminar a conversa. See you tomorrow, o segundo balãozinho. Você pode dizer essa frase em um momento em que você está conversando com uma pessoa que você encontra todos os dias, que você tem certeza que vai encontrá-la e que você já conhece. Have a nice day, o terceiro balãozinho, é uma frase em que você geralmente usa no final de uma conversa para finalizá-la e quando você quer ser cordial, gentil, respeitoso com alguma pessoa, desejando um bom dia. É isso que significa have a nice day. O último balãozinho, see you later. See you later significa vejo você depois, vejo você mais tarde. Aqui é uma frase também para finalizar a conversa. Não dá para perceber nela se você conhece a pessoa ou não, se você realmente vai encontrá-la depois. É uma frase que nós usamos para finalizar a conversa sem nenhuma obrigatoriedade. Então são várias opções que nós temos e é importante que você aprenda elas para usar mais tarde nos nossos exercícios. Agora que nós já falamos sobre alfabeto, sobre as greetings, iremos agora falar sobre a conversation. A conversação é aquele momento em que você troca informações com uma pessoa e ela pode ser dividida em 3 etapas para facilitar o seu entendimento. Na primeira etapa de uma conversação, você se apresenta, é a sua apresentação, como aqui
possui o exemplo. Olá, bom dia, meu nome é. Nós podemos dizer em inglês Hello, good morning, my name is, e o seu nome. É o momento que você inicia essa conversa, podendo dizer várias outras expressões que se encaixem nesse momento. O segundo ponto, a aproximação. Aqui você deixa de se apresentar e começa a fazer perguntas sobre o outro, a pessoa que você conversa. Temos 2 exemplos. Qual é o seu nome? What is your name? Como vai você? How are you? Aqui nós temos 3 exemplos, perdão. De onde você é? Where are you from? Então aqui você já troca informações e precisa dessas expressões para prosseguir com a conversa. O terceiro ponto é a despedida, quando você almeja finalizar essa conversa. Temos os exemplos. Com licença, mas eu tenho que ir. Excuse me, but I have to go. É um prazer conhecê-lo. Nice to meet you. Entendam que cada frase dessa você usa de acordo com o momento, de acordo com o rumo da conversa, de acordo com o seu contexto, você encaixa a expressão que combina com essa conversa. Então, esses são os 3 pontos em que a conversação pode ser dividida. Então, pessoal, agora que nós já falamos sobre o vocabulário, já tivemos o primeiro contato com a pronúncia de cada uma das letras, já também falamos sobre expressões, as greetings, muito importantes para a conversa, e falamos sobre a conversação e as suas etapas para ser estabelecida, nós iremos falar sobre um outro ponto importante para essa nossa primeira aula, que é a diferença existente entre o inglês americano e o inglês britânico. Qual é essa diferença? São diferenças ortográficas mínimas, diferenças entre a pronúncia, vocabulário. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que o inglês americano, por causa da cultura, tem particularidades, enquanto o inglês britânico falado nos países do Reino Unido também possui, por causa da cultura, as suas particularidades. Então, só precisamos entender que o inglês é sim uma língua muito falada ao redor do mundo, possui muitos falantes. No entanto, é o inglês com as particularidades americanas que é o mais comum e o mais popular. E por isso que ele será a nossa base para o nosso ensino. E é aqui que acaba a nossa aula de hoje, pessoal. Nós já tivemos o nosso primeiro contato com o alfabeto. Conhecemos as pronúncias de todas as letras. Também tivemos nosso primeiro contato com as expressões mais importantes para o desenvolvimento de uma conversa, as greetings. Também conversamos sobre a conversation, a conversa e as suas etapas para que possa ser desenvolvida da melhor forma. Também foi apresentado para vocês a diferença entre o inglês americano e o inglês britânico. Entendemos que o inglês americano é o mais popular e por isso fundamenta o nosso estudo. Agora, nós temos uma atividade. Em cada aula, nós teremos uma atividade referente ao estudo, aos assuntos que nós tivemos na aula. Todos os assuntos que nós vimos. Então, a aula de hoje, nós iremos ter uma atividade sobre os assuntos que nós vimos na aula de hoje. Se você, aluno, tiver interesse em receber essa atividade para respondê-la e depois me enviar para que eu corrija e depois envie para você, você precisa enviar uma solicitação para o meu e-mail. No final de cada aula, o meu e-mail vai ficar disponível para que você anote e em seguida me envie um e-mail solicitando, caso seja o seu interesse. Então agora eu irei apresentar a atividade e também apresentar as instruções para a resposta de cada questão. Tudo bem? Vamos iniciar agora. Na primeira questão, o comando diz: complete as lacunas abaixo usando seus conhecimentos sobre greetings.
Nós acabamos de estudar sobre greeting. São aqueles cumprimentos, aquelas expressões utilizadas em conversas, tanto para iniciar quanto para se despedir, tanto para demonstrar cordialidade e esses sentimentos. Então, na primeira alternativa, nós temos a expressão bom dia. Logo em seguida, separado pelo tracinho, temos a palavra good, que significa bom. Então, nós já entendemos que é uma expressão de início. Bom dia. Você deve lembrar como é que se fala bom dia. Qual é a expressão? Você acabou de conhecer, então eu permito que você faça essa consulta. É um exercício para que você lembre dessa expressão e saiba como colocar ela em uma conversa. Então, se você lembrar, é muito bom. Caso você não lembre, você pode consultar. Ao lado de cada expressão que nós temos aqui apresentada em português, você vai dizer qual é a expressão correspondente em inglês. Então, essa é a primeira questão. Passamos agora para a segunda. A segunda questão tem no seu comando os seguintes dizeres. Ao despedir-se, você pode expressar quais cumprimentos em inglês quando você está se despedindo em uma conversa. Quais são as expressões, os cumprimentos que você pode utilizar? Escreva uma possibilidade em cada alternativa abaixo. Aqui nós temos 4 alternativas. Alternativa A, B, C e D. Você não precisa criar frases completas. Eu quero somente que em cada alternativa dessas você diga uma expressão, um cumprimento utilizado para se despedir em uma conversa. Você pode fazer consulta, também pode fazer pesquisa, mas tem que ser uma expressão que se encaixe nesse momento, o momento de despedida de uma conversa. Passamos agora para a terceira questão. A terceira questão diz o seguinte: leia atentamente as alternativas e responda o significado do item. Ao contrário da primeira questão, a terceira questão quer que você diga qual é o significado das expressões. Você não precisa, atenção, você não precisa dizer qual é a expressão correspondente em português. Por exemplo, good night. Você não precisa dizer o que good night significa em português. Você precisa dizer qual é o significado desse item em uma conversa. Em que momento se diz essa expressão? Quando é que eu digo hi? Quando eu digo have a nice day? Quando é que eu digo good afternoon? Quando eu digo see you tomorrow? Ou o que eu quero dizer? Em que momento eu digo good night? Você responde dessa forma. Não precisa traduzir. Você diz qual é o significado desse item em uma conversa, o momento que se diz. Tudo bem? Passamos agora para a quarta questão. A quarta questão diz: assinale a alternativa que contém a informação correta. Temos 4 alternativas. Nessas alternativas, temos informações sobre as expressões que nós aprendemos. Você vai dizer se essas informações estão certas. Por exemplo, alternativa A: Hi, hello, são cumprimentos utilizados somente aos sábados. Você vai ler cada alternativa dessa e vai dizer se isso realmente corresponde ao momento em que essa expressão, essa greeting, pode ser utilizada. Você também pode fazer consultas e pode fazer pesquisas. Fundamente também a sua resposta, dizendo por que está errado. Por que essa alternativa ou a alternativa correta está correta? Existe apenas uma alternativa correta e você vai identificá-la. Mas, caso você queira e você possa também, seria bom que você identificasse a razão das alternativas, as outras alternativas estarem incorretas. Tudo bem? Vamos lá. Passando agora para a quinta questão. E agora nós temos a nossa quinta e última questão, que diz o seguinte: relacione as expressões em inglês da primeira coluna de acordo com a sua tradução na segunda coluna
Então, o que nós temos que fazer aqui? Nós iremos pegar a letra da coluna, a primeira coluna, que possui várias expressões, cada letra representando uma expressão, e iremos encontrar na segunda coluna a tradução correspondente à expressão da primeira coluna. Por exemplo, a letra A é good night. Onde está a tradução dessa expressão na segunda coluna? Onde você encontrar, você irá marcar com a letra que representa a expressão good night. Então é isso, você vai seguir fazendo isso com todas as alternativas. E essa foi a nossa atividade inicial para exercitar as nossas greetings. Tudo bem? Lembrando que no final de toda a aula nós teremos uma atividade. E por hoje é isso, pessoal. A nossa aula acabou. Caso você tenha alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento, você pode entrar em contato comigo pelo meu e-mail, que está disposto no final de todas as nossas aulas. Você me envia e eu respondo assim que puder. Caso você tenha interesse, lembre de enviar para mim a solicitação também pelo e-mail. Muito obrigada. Goodbye. See you in the next class. Vejo você na próxima aula.